Fala, torcida vascaína! Eu sou Felipe Torres e esse aqui é o canal Fala Gigante, onde eu vou estar vendo as notícias do Vasco do dia e compartilhando minha opinião com vocês. Se estiver gostando dos vídeos, se inscreve, deixa o like para ajudar no crescimento do canal, beleza? Tamo junto, galera! Então, galera, a página do Twitter News Colina trouxe informação mais cedo que o Vasco sondou ou entrou ou estaria interessado no diretor executivo de futebol, Mário Branco. Cara, é um português, eu não conheço ele, mas eu acho que o Vasco está demorando muito para contratar esse profissional, né? Por enquanto a gente está sendo comandado ali na pasta pelo Carlos Amodeu, que é CEO e não tem experiência nenhuma como diretor de futebol. Você vê tudo no Vasco, cara, tudo no Vasco tá devagar. O Pedrinho reclamou tanto da 777, mas eles estão fazendo tudo igual. Na época da 777, a gente era lento, era uma burocracia danada, tinha que mandar lá para Estados Unidos, eles tinham que aprovar, era 2, 3, 4 dias para aprovar, aí voltava para cá, e nessa brincadeira a gente perdia muito tempo e perdeu os jogadores. E agora, o que mudou? Por enquanto a gente não tem diretor executivo de futebol, tá uma burocracia danada para contratar esse profissional. Não tô entendendo, ninguém tá entendendo. Tá uma demora danada, já tem 3 semanas que a gente tá sem o diretor. E até agora, nada. A janela abriu agora, a gente não tem diretor. A janela daqui a pouco vai fechar, porque é essa janela do Super Mundial, né? E vai abrir a outra, que é a janela real mesmo. Não. E será que a gente vai ter diretor até lá? Falaram que até semana que vem. Desculpa, falaram que até semana passada teria diretor já. Até agora não tem. A gente ainda não tem diretor. Olha a demora para contratar o diretor. Imagina como vai ser para contratar jogadores. Porque sem diretor, quem vai atrás de jogador? Carlos Amodeu. Carlos Amodeu é quem? Então, pelo que eu acho, é o Felipe que vai continuar indo atrás de jogadores e indicando, só que eles vão botar que foi o Carlos Amodeu que contratou. Se não tem diretor de futebol, quem que tá indo atrás? Quem que foi nas últimas vezes com o nosso diretor Risadinha? Era o Felipe. Só sobra ele para ir. Então, o cara fez 2 janelas horrorosas e botou na conta do Marcelo Santana. Não tem diretor de futebol e o Vasco já está se movimentando no mercado indo atrás de jogadores. O único profissional lá que sobra para fazer isso é o Felipe. Então, cara, eles não falam, mas é o Felipe que está indo atrás de jogadores. Essa próxima janela, por enquanto, quem vai montar o elenco, quem vai ir atrás de contratação é o Felipe. O cara que já errou várias vezes na contratação. 2 janelas ele jogou fora, trazendo jogador que não foi usado. O único jogador que o Vasco aproveitou, e foi o único acerto, foi o Nuno Moreira, que, como vocês sabem, não foi nem por mérito deles. Os caras queriam um jogador lá, que era o Bruma, não deu certo. E a segunda opção foi o Nuno, porque o outro time que vendeu o Bruma ia substituir ele com o Nuno. Aí o Vasco viu, pô, tem aquele cara ali, vamos contratar ele, vamos. Então, como foi com o Verratti, o Vasco acerta quando ele pega a segunda opção, que não era nem dele, era a opção de outro time. Tá complicado, cara. Esse Carlos Amodeu aí não serve para essa função. E como eu falei, só sobra o Felipe para fazer isso. Então, galera, agora vamos falar de jogador. Mais cedo saiu a notícia que o Vasco está interessado ou fez uma sondagem no lateral direito do São Paulo, Igor Vinícius. Ele não é nem titular lá, apesar dele ter jogado alguns jogos lá. Ele fez bastante jogo, parece que fez 42 jogos no ano passado, vindo do banco em alguns, mas vamos lá. O Puma Rodrigues, que é o nosso atual reserva, ele parece querer sair. Ele não está satisfeito no Vasco, porque ele quer ter mais chance de ir para a seleção, jogar a Copa do Mundo, e ele entende que jogando no Vasco ele não vai conseguir isso, porque aqui ele é praticamente reserva. O Paulo Henrique, merecidamente, é o nosso jogador titular, porque ele é mais físico do que o Puma, ele marca bem, e ele é mais deficiente na parte técnica, né? O Puma, ele é melhor tecnicamente, mas ele é fraco, ele é aquele jogador meio cansado, sabe? Meio morto. Enquanto isso, o Paulo Henrique é aquele cara explosivo, aquele cara forte fisicamente, que corre o tempo todo. Na minha opinião, o futebol hoje é muito mais físico e força, essa correria, essa marcação, do que a técnica. Não à toa que os times mais físicos estão engolindo os times que são técnicos. Jogadores como o Felipe Coutinho, que eu gosto dele, mas, cara, a gente sabe que ele não aguenta fisicamente. Ele tá sendo engolido em vários jogos, velho. O técnico, ele consegue, de vez em quando, ele faz aquele passe diferenciado e tal, mas é muito pouco. A maior parte do jogo, o cara acaba sendo um a menos. Olha o Coutinho, o próprio Verratti, que não tem técnica nenhuma, o Verratti é bom quando faz gol. Quando o Verratti não faz gol, ele é um a menos, o Vasco não tem ele em campo. Aí tem o Verratti, o Coutinho, que já são um a menos se não participarem efetivamente em gol. Imagina ter o Puma Rodrigues, cara. Vamos supor que o Paulo Henrique estivesse na reserva para o Puma. Cara, o Puma é isso, mais um aí. Aí o Vasco não tem correria. O Vasco vai continuar sendo engolido por times assim. Então, na minha opinião, certo?
libera o Puma, porque não faz sentido. Mas, cara, trazer um cara igual o Igor Vinícius, quem acompanha o futebol do São Paulo, ele não é melhor do que o Puma. Talvez ele seja no mesmo nível, mas eu não acho que ele é tão melhor assim que o Puma. E cara, se tem que substituir, traz um lateral que para brigar com o Paulo Henrique, cara, para colocar a titularidade dele em risco, porque só assim que o jogador vai continuar. Cara, com o Puma Rodrigues, o Paulo Henrique sabe que ele não vai perder a vaga pro Puma. Ele sabe que se ele falhar, tanto que ele, de vez em quando ele tá falhando, ele sabe que ele não vai perder a vaga. O cara corre um cavalo. Tem que trazer outro desse, tem que qualificar o elenco, cara. O Vasco tem que parar com esse negócio de trazer jogador para compor elenco e começar a trazer jogador para disputar posição com o titular. O Vasco fica trazendo jogador, vamos trazer um reserva para o Paulo Henrique, vamos trazer um reserva para o Verratti. Não, o Vasco tem que trazer um jogador para bater de frente com o Verratti e se jogar melhor, principalmente nos treinos, joga o Verratti para o banco. A mesma coisa com o Paulo Henrique, a mesma coisa todas as posições. Cara, o Vasco tem que parar com esse negócio de ficar querendo só trazer reserva. Não é reserva, não é compor elenco. Traz o jogador para bater de frente com o seu titular, para tirar ele da zona de conforto e fazer ele se esforçar mais. O cara tem que brigar ali, ó. Toda bola tem que ser a bola da vida dele, cara. Cara, o Vasco cansa por isso. O Vasco só traz jogador que tem mentalidade fracassada. Se você traz um jogador já mostrando para ele que ele vai ser reserva, o maluco é acomodado. O maluco não vai se esforçar para tentar tomar a titularidade do outro. Tem que trazer um cara que, pô, meu irmão, aqui, ó, vem cá. Você quer ir pro Vasco? Quero. Cara, é para dar a vida ali para você botar aquele maluco no banco. Eu quero que vocês se matem competindo para ver quem vai ser o titular. Obviamente, de forma saudável. Beleza? Ainda nesse assunto de reforço, galera, de acordo com o jornalista Lineker do canal A Hora do Vasco, o Vasco estaria interessado no jogador do Melgar, Kenty Cabreira. Pra ser sincero, eu não lembro do jogador. Eu vi o jogo contra o Melgar, mas eu não tô lembrado dele. Isso não é muito bom, não, porque se ele tivesse se destacado, jogado muito bem, provavelmente eu lembraria do jogador. O Melgar também é um clube bem fraco. Eu não achei o Melgar forte, achei um clube bem fraquinho. E o Vasco trazer um jogador de um clube fraco como o Melgar, será que ele vai chegar e vai agregar? Ou vai ser mais um para ficar inchando a folha salarial do Vasco? Lembrando que a gente já tá cheio de jogador aqui, nível do Jean Davi, esses jogadores que não acrescentaram em nada, eles só estão ali, ó, inchando a folha, ocupando espaço e fazendo o Vasco gastar dinheiro desnecessariamente. Eu não vou dar meu juízo de valor desse cara, porque realmente eu não lembro dele, mas se for para trazer jogador nesse nível aí, acho melhor tentar aproveitar a base e não trazer, não. Jean Davi, Maxime Domingues, aquele outro lado da Colômbia, aquele colombiano que jogava lá nos Estados Unidos, que eu nem lembro o nome dele mais, graças a Deus, foi embora. Cara, para trazer jogador assim é melhor nem trazer. Ou traz jogador que tá desempenhando muito bem nesses menores, ou não traz, cara. Se for para trazer mais do mesmo, melhor ficar com o que tem e seguir em frente. Agora vamos falar um pouco dessa situação do Léo Jardim e a Força Jovem. Cara, parece que a Força Jovem tá batendo de frente com o Léo Jardim e o staff dele. Ontem a Força Jovem lançou aquela nota, né? Falando que se o Léo Jardim aceitar a proposta de 1 milhão, que é justa, ao meu ver, e ao ver de muitos vascaínos pelo que eu tô acompanhando, ia continuar apoiando ele, mas se ele continuar insistindo nesse valor que ele pediu de 1,5 milhão, que é surreal, nenhum goleiro no Brasil recebe esse valor, que a própria Força Jovem prefere que ele vá embora. Eu também prefiro, ele tem contrato até o final do ano. A questão da cláusula de renovação automática não está clara para a gente ainda. Se ela existir, ele tem que ficar para o ano que vem também, a não ser que ele consiga um clube para pagar um valor nele e vender. Mas a Força Jovem deixou claro o seguinte: tem o Daniel Fusato, se o Léo Jardim continuar nessa de pedir um valor muito acima, que eles vão apoiar o Léo Fusato, o Daniel Fusato. Que eu acho? Eu acho que o Léo Jardim é muito bom, mas a gente já teve algumas reservas, Kehler, o próprio Ivan, que não tiveram oportunidade de mostrar a evolução deles. Os caras estão lá, estão treinando, mas o Léo Jardim joga todo o jogo. Inclusive, até quando ele falha um pouquinho, ele continua jogando. E eu acho isso meio injusto, porque dependendo do jogo, se não for um jogo muito específico, for um jogo contra um time pequeno, acho que vale a pena a gente dar uma oportunidade, ou no caso o técnico, que agora o Fernando Diniz, dar uma oportunidade no goleiro reserva, cara, porque todo jogador das outras posições, em algum momento ele tem a oportunidade de jogar. Só o goleiro que não. E o Léo Jardim nisso, ele é sensacional. O cara não abre brecha, ele joga todo o jogo. Só que isso acaba desmotivando a reserva. Por isso que os nossos reservas anteriores, Kehler e o Ivan, não quiseram ficar, porque os caras treinam, e nunca tem oportunidade de mostrar a evolução deles, desanimaria qualquer um. Acho que qualquer um ficaria desanimado se
treina, trabalha todo dia, e nunca ganha uma oportunidade, porque o cara que tá ali na frente, ele não abre brecha, e a diretoria não dá uma chance, o seu chefe, que seria o seu técnico, não dá uma chance. Pô, cara, vem cá, esse jogo aqui você vai, vamos descansar um pouquinho o Léo Jardim, vamos ver se você vai aproveitar a oportunidade. Não para tomar a titularidade, que vai continuar sendo o Léo Jardim, mas pelo menos de vez em quando botar o cara para jogar, para motivar ele, falar, pô, você faz parte do elenco aqui, tá? Você não tá ali só de enfeite, não. Porque os últimos goleiros que tiveram de reserva, os caras nem entravam em campo, velho. Aí se numa eventual partida, sei lá, o Léo Jardim recebe o vermelho, ou acaba ficando suspenso, ou pode, Deus me livre, aconteça uma lesão, como que a gente sabe se o cara vai aguentar? Se o cara vai aguentar a pressão lá? O cara nunca entrou. Daniel Fusato praticamente nunca atuou pelo Vasco. Acho que ele só atuou um jogo. Tem que testar o cara. Pô, pega um jogo pequeno contra um Mirassol, o próprio Ceará dava pra ter testado. Jogos que o Léo. Até pra descansar o Léo Jardim. Vai ter jogo que o cara vai cansar, apesar de ser goleiro. Dá uma descansada, dá uma chance pro outro, pra mostrar serviço, pra ver se ele merece estar no elenco. E se vê que ele não desempenha, já manda embora e busca outro reserva, porque a gente precisa de um reserva que esteja pronto para atuar. Mas para saber disso, a gente tem que botar o cara para jogar, né? Para testar, para saber, para avaliar. Beleza? Vamos para a próxima notícia, galera. Continuando falando de jogadores, o canal Atenção Vascaínos noticiou que o Vasco já fez uma proposta de renovação com o staff do Paulinho, mas não recebeu um retorno. O Paulinho e o staff praticamente não responderam, continuaram e ignoraram até agora. Cara, olha só, o Vasco está numa situação tão ruim que um jogador como o Paulinho, que não está desempenhando bem, o Paulinho não está jogando bem desde que ele voltou. Na verdade, antes da lesão, ele já não estava muito bem, que ele era reserva naquela época. Nem assim, cara, nenhum jogador como o Paulinho, que não está desempenhando bem, que tá respondendo, cara, tá ali, ó, enrolando o Vasco. O que vocês acham? O Paulinho merece renovar, não merece? Cara, dependendo do valor dele, eu não sei exatamente quanto que o Paulinho ganha. Dependendo do valor, renova. Não aumentando muito o salário, mas dependendo do que ele pedir, ou dependendo do valor que ele já recebe, cara, o Paulinho não tá desempenhando já tem bastante tempo. E ele teve a oportunidade, mesmo com a lesão. Desde que ele voltou da lesão, o cara não jogou nenhuma partida boa. Antes da lesão, para quem lembra, ele já não estava muito bem. Aquele Paulinho que o pessoal tem uma lembrança, que muita gente fala, porra, Paulinho jogava pra caramba. Cara, foi um curto período dele no Vasco, ele jogou bem. Foi um curto período mesmo. A maior parte dele no Vasco, ele jogou mal, ele não jogou bem. Então, será que vale a pena ter um jogador assim no elenco? Ou seria melhor dispensar ele e abrir espaço na folha? Eu não sei, cara. Eu buscaria um jogador para substituir ele, porque, como eu falei, na minha opinião, não vale a pena manter um jogador que não está desempenhando há muito tempo. Se pegar a passagem do Paulinho no Vasco, ele mais se empenhou mal do que bem. A passagem dele, a parte dele boa é desse tamanho aqui, comparado a isso aqui dele mal. Bom, é a minha opinião. Cara, por hoje é só. Deixa o like aí, eu vou pedir de novo. Se compartilha aí, se puder também. E, galera, o mais importante, se inscreve no canal, porque é assim que o canal continua crescendo, é assim que vocês ajudam o canal a crescer, com a curtida principalmente e a inscrição, beleza? Deixa a opinião aí também nos comentários, fala o que vocês acham aí e tamo junto, galera. Salve o Vasco!